Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quinta-feira. Uma quinta-feira leve, calma, tranquila para o torcedor do Vasco. Diferente de alguns torcedores de rivais aqui do Rio de Janeiro. Porque ontem, tanto aqui na cidade carioca quanto em Salvador, dois rivais do Cruz Maltino caíram nas oitavas de final da Copa do Brasil e não poderão enfrentar o Vasco nas quartas de final da competição. É claro, a gente vai falar sobre isso, vamos trazer um pouquinho aqui neste Acorda Vascão sobre tudo dessa Copa do Brasil, Vasco da Gama já conhecendo quem poderá ser o seu adversário nessa próxima fase de competição, mas também trazer muitas outras novidades. Vamos falar aqui sobre reforços, contratações, a preparação para o clássico desse próximo sábado contra o Fluminense, eliminado ontem no Maracanã, para a frágil, com todo o respeito do mundo, a frágil equipe do Juventude. A gente vai falar muito um Acorda Vascão que já chega aqui, é claro, nesta manhã de quinta-feira vocês com novidades, informações, notícias completamente imperdível. Porém, Vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês para fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal e ajudar o nosso crescimento. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo do nosso Cruz Maltino, do nosso Vasco da Gama. E é claro, quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre uma situação envolvendo o que rolou ontem, noite de Copa do Brasil. O Vasco abriu, né, essas oitavas de final enfrentando a equipe do Atlético Goianiense nesta última terça-feira. A vitória cravou a ida do Vasco da Gama às quartas de final da competição. O Vasco foi a primeira equipe a conseguir se classificar para essa fase final da Copa do Brasil. E ontem alguns times entraram em campo, alguns no horário das 7 e outros no horário das 9h30 da noite. A gente, é claro, traz os resultados aqui a vocês. Às 7 horas da noite, Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro e CRB e Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense se enfrentaram. O Atlético Mineiro venceu a equipe do CRB pelo placar de 3-0 e conquistou a classificação, no agregado ficando 5-2 a favor do clube de Minas Gerais. O Botafogo foi eliminado ao perder para o Bahia pelo placar de 1-0 dentro da Arena Fonte Nova. O agregado ficou 2-1 para o Bahia. O jogo de ida no Rio de Janeiro foi 1-1 dentro do estádio Newton Santos. Red Bragantino perdeu para o Atlético Paranaense jogando dentro de Bragança Paulista pelo placar de 3-2, um agregado 5-2 a favor do Atlético Paranaense. E às 9h30 da noite, o Flamengo perdeu para o Palmeiras pelo placar de 1-0, mas como havia vencido, né, Palmeiras no Rio de Janeiro 2-0, acabou conseguindo a classificação. O Fluminense empatou com o Juventude dentro do Maracanã e está eliminado. Primeiro jogo em Caxias do Sul, na casa do Juventude, foi 3-2 para o Clube Gaúcho. E o Grêmio empatou com o Corinthians 0-0. Jogo em Coritiba, mando do Grêmio. Couto Pereira completamente lotado. E na decisão das penalidades máximas, o Corinthians garantiu a classificação. Hoje, para fechar essas oitavas de final da Copa do Brasil, Goiás e São Paulo irão se enfrentar às 8 horas da noite. Então, com isso, né, meu amigo torcedor vascaíno, temos aí confirmados para as fases da quartas de final Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude, Corinthians e Goiás ou São Paulo. Lembrando, volto a repetir, o jogo de ida no Morumbi foi 2-0 para o tricolor paulista. Então, Vasco aí, é claro, já começando a entender, né, quem será o seu adversário nas quartas de final da competição. Lembrando, né, que o Vasco havia conseguido chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Foi lá em 2015, 9 anos, que o Vasco não conseguia chegar a essa fase tão à frente, né, de uma das principais competições de clubes do futebol brasileiro. A expectativa é que o sorteio da Copa do Brasil aconteça agora, em meados de agosto. Por quê? Porque está marcada que o primeiro jogo, o jogo de ida,
das quartas de final da Copa do Brasil deve acontecer já nesse mês. Na semana do dia 28 de agosto deve acontecer o jogo de ida e na semana do dia 12 de setembro deve acontecer o jogo de volta. Então é bom ficar ligado, é bom ficar de olho. Em breve, qualquer novidade a gente vai trazer aqui a vocês, mas a expectativa é que o quanto antes saia esse sorteio da Copa do Brasil. Tem adversários difíceis, mas acredito que a grande maioria das piores equipes já começaram a ir embora nessa fase. Caso de Botafogo, caso do próprio Palmeiras, caso do Fluminense, que é uma equipe chata de se enfrentar. Então o Vasco tem para enfrentar nas quartas de final o Juventude, que é uma equipe que é difícil, mas dá para passar. Um Atlético Paranaense, um Corinthians, que é um jogo duro, um São Paulo, que é um jogo duro. Então, assim, Vasco começando a entender como vai funcionar, até quem sabe chegar à finalíssima da competição. Inclusive, falando aqui sobre Copa do Brasil, como a gente trouxe a vocês, né, ontem o Fluminense foi eliminado. Dentro do Maracanã, a equipe do Fluminense empatou com o Juventude. Estava perdendo o jogo até os 45 minutos da segunda etapa e do nada o Fluminense encontrou 2 golzinhos ali que conseguiu conquistar o empate quase, né? Consegue fazer o 3-2 no placar que levaria a partida para as penalidades máximas. E por que a gente está falando sobre esse Fluminense Juventude? Porque o Fluminense será exatamente o próximo adversário do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vasco, que representou ontem no CT Moacir Barbosa, terá mais esse dia de quinta e amanhã, sexta-feira, para treinar e se preparar para esse clássico, sábado, às 9h30 da noite, dentro do estádio Newton Santos. O que temos a falar aqui a vocês, torcedor vascaíno. O Vasco terá uma sequência mais tranquila daqui para frente. O Vasco vai enfrentar o Fluminense, sábado, próximo dia 10 de agosto, e depois ficará uma semana sem jogar. O Vasco só voltará depois de enfrentar o Fluminense a jogar no domingo, dia 18 de agosto, contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Então o Vasco terá pela frente 8 dias de descanso após o jogo contra o Fluminense. Um descanso que eu espero que seja importante. Ontem, ou anteontem, né, terça-feira, após a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, a grande reclamação do elenco, do técnico Rafael Paiva, foi a questão do descanso. Muitos atletas alegaram que não estão descansando. Muitos atletas alegaram que a queda de rendimento do Vasco da Gama se deu por uma falta de descanso. Então espero que o senhor Rafael Paiva, após esse jogo do Fluminense, dê esse descanso ao grupo e utilize esse tempo que terá pela frente para reconstruir o que se foi destruído, um trabalho tão bom e um trabalho tão motivador como foi o de Paiva no início no Vasco da Gama. Mas é se preparar do jeito que tem, pelo menos para esse jogo do próximo sábado. Um jogo muito importante, um jogo duro, um jogo pegado. Fluminense que vem de uma eliminação, enquanto o Vasco vem de uma classificação contra o Atlético Goianiense. E um Fluminense que já terá em breve um jogo duro. Na próxima semana, dia 13, o Fluminense já vai enfrentar o Grêmio pelas oitavas final da Copa Libertadores. Então, assim, para eles é jogo duro atrás de jogo duro. O Vasco enfrenta o Fluminense e vai descansar. Mas mesmo diante de um descanso, importante a gente comentar aqui com vocês. O Vasco precisa reforçar o seu grupo. E ontem, pela parte da noite, a gente teve uma informação que traz um certo alento ao torcedor vascaíno. E por que estamos falando isso? Porque a informação dada pelo canal Atenção Vascaínos, a gente sempre traz a fonte aqui a vocês, e uma informação até que a gente já tem, né, claro. A gente sabe que o Vasco vai buscar reforços nessa janela de transferência, é um tema sempre abordado pelo Pedrinho quando ele fala à imprensa. Mas ontem a informação confirma ainda mais esse desejo do Vasco da Gama de ir ao mercado e trazer jogadores. Informações é que, principalmente devido à pressão feita pela torcida do Vasco da Gama, por conta da nítida baixa performance do Vasco nas últimas partidas, a diretoria vai com tudo até o mercado para trazer até 4 jogadores. Essa é a informação, que o Vasco vai até o próximo dia 10 de setembro, que é quando a janela de transferências se fecha, vai buscar jogadores no mercado. Prioridade para a zaga, trazer pelo menos mais um zagueiro para o seu sistema defensivo e ataque, pontas e um atacante de área para ser essa sombra do atacante argentino Pablo Verratti. Informações aqui, inclusive, já há até negociações do Vasco nesse momento com investidores para a SAF, para comprar a ação da ACAP, empresa que hoje detém as ações que eram da 777 Partners, que é exatamente 31% das ações da SAF Cruz Maltina. A partir dessas negociações que o Vasco hoje busca com esse investidor, utilizar uma grana, conseguir um acordo com o investidor para adiantar um dinheiro e exatamente com essa grana
conseguir trazer reforços para o elenco. Até chance sim de usar esse dinheiro novo, já desse novo investidor, para conseguir trazer reforços e contratar jogadores para esse grupo do Vasco da Gama. Entende-se internamente que há uma urgência gigantesca de trazer reforços. Isso pelo menos é bom. Por que é bom? Porque é bom que internamente entende que o Vasco da Gama precisa de reforços, que o Vasco precisa reforçar o grupo. É preocupante o fato de até o momento não ter contratado, mas pelo menos é um pequeno alento entender que internamente a torcida do Vasco sabe muito bem que precisa reforçar esse grupo. Um grupo fraco, um grupo limitado, um grupo que precisa de reforços. Porém, o que mais me preocupa é o que a gente trouxe ontem no Fala Gigante. Internamente o Vasco sabe que precisa contratar. Internamente o Marcelo Santana, diretor executivo, sabe da necessidade de trazer reforços. O Pedrinho sabe das carências do elenco, mas há um grande problema, que é a questão da folha salarial inchada do Vasco. O Vasco tem uma folha salarial hoje que está entre as maiores do futebol brasileiro. A folha salarial hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, ela ultrapassa a casa dos 15 milhões de reais. Olha que loucura! A folha salarial do Vasco da Gama, de acordo com informações em uma reunião recente do Conselho Fiscal, ela chega a casa dos 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. A folha do Cruzeiro, que hoje tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, ela está nessa situação. A folha salarial do Vasco da Gama ela só fica atrás das folhas salariais do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Então, assim, nitidamente o que foi feito no Vasco da Gama, desculpe até falar isso, mas foi um completo esculacho. Essa é a verdadeira palavra. E peço até perdão se para você é uma palavra assim, chola, né, no caso. Chula, perdão. Porque assim, é exatamente isso. De uma forma resumida. 17 bilhões de reais numa folha porcaria, como é a do Vasco da Gama hoje, é um extremo de respeito até com a instituição Vasco, meu amigo torcedor vascaíno. É um extremo de respeito. Estou aqui com a folha salarial aberta de alguns jogadores através de informações obtidas. O Vasco tem na sua folha um Robert Rojas, que recebe 580 mil reais por mês. O Vasco tem na sua folha um João Vitor, zagueiro que estava no futebol europeu, que recebe 910 mil reais por mês. O Vasco tem na sua folha um Dimitri Payet, ok, mas é um salário alto de 1 milhão e 600 mil reais. Um Galdamés que recebe 370 mil reais. Um David DVD que recebe 390 mil reais. O Cleiton estava recebendo no Vasco 460 mil reais por mês. O Serginho recebe no Vasco 550 mil reais por mês. Olha a loucura. Olha a loucura que o próprio grupo norte-americano, me desculpe, fez com o Vasco. Um desrespeito, um descaso. E por que foi feito isso? Porque estava em contrato, um contrato assinado entre Vasco e 777 lá em agosto de 2022, que o Vasco teria que chegar em 2024 com a folha salarial dentre as 5 maiores do país. Então o Vasco, para conseguir cumprir o contrato, inflacionou a sua folha. Era de trazer jogadores, oferecer um salário altíssimo, eles viriam e o Vasco chegaria a ser uma das maiores folhas salariais do Brasil. Fez o trabalho da forma correta? É claro que não. E tá nítido. A partir do momento que a gente vê um Serginho recebendo 550 mil reais, a partir do momento que a gente vê um Rossi recebendo quase 400 mil reais por mês, não é possível que a gente ache isso normal. E qual é o grande problema hoje do Vasco da Gama? O Vasco quer aliviar a sua folha, para que através desse alívio financeiro consiga encher a sua folha, não financeiramente, mas utilizar essa grana da liberação em outros jogadores. O Vasco já conseguiu liberar o Medel, uma baita alternativa. Jogador que recebia quase 1 milhão de reais por mês. Que bom que foi. O Vasco conseguiu liberar o Cleiton, uma baita de uma notícia. Jogador que recebia 460 mil reais por mês. Que bom que foi também. Mas o Vasco vem enfrentando problemas. O Serginho ele recebe 550 mil reais por mês. Você acha que alguma equipe vai pagar 550 mil reais por mês do Serginho? Te faço essa pergunta e me responde, é claro que não vai. O Criciúma estava interessado no Serginho. Você acha que o Criciúma tem condições de pagar 550 mil reais no Serginho? Sinceramente, você acha que o Criciúma tem condições de pagar 50 mil reais no Serginho? E se tem essa grana, não vai investir no Serginho. Não vai investir no Serginho. Vai investir em qualquer outro atleta, menos no Serginho. A gente dá uma olhada aqui na folha salarial do Criciúma, através do site Capolod. Um site bem legal. E revela que a folha salarial do Criciúma
ela não ultrapassa aí a casa de 10 milhões de reais mensais. Inclusive, a folha salarial projetada para a temporada de 2024 do Criciúma é de 4 milhões. O Serginho ele recebe quase 1/8 do que é a folha salarial do Criciúma para a temporada de 2024. Então, assim, cara, vocês só podem estar de brincadeira. E eu falo isso com relação a todo o grupo norte-americano e a todos os gestores que passaram pelo Vasco da Gama nesses últimos anos. Estragaram com o Vasco. E hoje o Vasco tem em mãos uma herança maldita, sim, porque tem um elenco inchado, com uma folha salarial alta, jogadores que recebem bem e não querem sair do Vasco antes do término do contrato. Caso do Serginho, que não vai rescindir, não tem por que rescindir. Caso do Rossi, informações aqui: o Rossi já recebeu 3 propostas para deixar o Vasco, mas nenhuma proposta agradou. Então, até o momento ele vai ficar, mesmo não sendo relacionado, ele vai continuar. E o Vasco vai dando murro em parede. Vai dando murro, né, em ponto de faca, que é um ditado que assim, o Vasco está se autoflagelando, o Vasco está se machucando. Que quer contratar, não tem condições financeiras para contratar, tem jogadores no Vasco que recebem muito para o que entregam e precisa liberar esses atletas para contratar. Olha que loucura que o Vasco da Gama se enfiou. Mas essa é a realidade. Então o Vasco vem tentando com o que tem a liberação desses jogadores para conseguir trazer novos atletas. Mas é importante resumir aqui a vocês. O Vasco tem por pretensão, o Vasco da Gama ele quer trazer reforços nessa janela de transferência. Vai lutar até o final para que isso possa vir a acontecer. Inclusive ontem a gente teve uma informação até muito interessante, que foi a do Santiago Rodrigues, tá? Ontem o canal Na Torcida Vascaíno trouxe essa informação do interesse do Vasco da Gama no atacante argentino de 1,71 m, 26 anos de idade, que atua no Instituto do Futebol Argentino. É um atleta que é atacante de origem, mas ele em algumas partidas chega até a atuar como ponta. Tem 73 quilos, novo, baixinho, rápido, de muita habilidade e goleador. Nessa temporada com a camisa do Instituto, melhor temporada inclusive dele na carreira. Em 20 jogos já são 7 gols marcados e uma assistência. Ontem o canal Atenção Vascaínos, na Torcida Vascaínos, perdão, trouxe a informação que o Vasco estaria interessado em contratar o atacante Santiago Rodrigues por empréstimo. Mas ontem mesmo, a página do nosso grande amigo Mário Coelho Vasco entrou em contato com o jogador. E o jogador ele respondeu: não há nada. Ele até falou: digo a verdade. A mim, nada chegou. Então assim, essa é a situação. Hoje não há nada entre Vasco e Santiago Rodrigues. O atleta até revelou que ficaria muito contente caso o Vasco da Gama quisesse sim a sua contratação, avançar na situação do jogador, porém até o momento não há absolutamente nada entre as partes. É um jogador interessante, um jogador que pode fazer a beirada e pode fazer o ataque, pode fazer o meio de área, pode ser essa sombra para o Verratti e pode ser esse jogador de composição no setor ofensivo. A ver o que o Vasco da Gama fará. Certo é, diante de tudo, o Vasco precisa contratar. O Vasco precisa, com urgência, trazer reforços no mercado da bola. Essa é a situação. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, né? Já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Também cheio de informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.